Vamos lá, vamos mergulhar num assunto que é, no mínimo, fascinante. Pense nos nossos sistemas jurídicos. Existe um paradoxo ali no centro de tudo. Uma lei pode ser escrita hoje e daqui a 100, 200 anos, as palavras no papel vão ser exatamente as mesmas. Mas o que ela significa, o impacto dela no mundo real, pode ser o oposto do original. Como é que pode um negócio desses? E essa é a grande questão, né? Ela desafia muito do que a gente acha que sabe sobre o direito. Se o texto está lá, paradinho, sem mudar, como é que a mesmíssima frase pode justificar decisões completamente opostas em épocas diferentes? Fica a dúvida. Será que a lei é uma coisa estática, tipo, congelada no tempo? Ou será que ela tem vida própria? E aqui a gente vê as duas grandes ideias que brigam entre si. De um lado, essa visão da lei como uma tábua de pedra, sabe? Com um significado fixo, travado, que com o tempo corre o risco de virar só uma peça de museu. E do outro lado, a visão da lei como um ser vivo, que respira, que se adapta e por isso consegue se manter importante, relevante. É justamente essa segunda ideia que a gente vai desvendar agora. Olha só, essa ideia de uma lei que tem vida, que se adapta e respira, não é só uma metáfora bonita, não. Isso tem nome e sobrenome no campo jurídico. É o famoso método evolutivo ou método dinâmico. E ele, na verdade, dá pra gente uma estrutura, um caminho para entender como essa mudança toda acontece sem virar bagunça. A premissa aqui é realmente revolucionária. Ela diz que ser fiel a uma lei não é aplicar a palavra ao pé da letra como se a gente tivesse preso na época em que ela foi escrita. Não. A verdadeira fidelidade, a lealdade de verdade, é a gente manter o espírito da lei vivo, a sua intenção principal, adaptando como ela se aplica aos desafios de hoje. Agora, o que é mais interessante aqui é esse paradoxo central. A lei consegue ser, ao mesmo tempo, estável e instável. Pensa bem, ela tem um núcleo permanente, uma identidade, uma alma que não muda. Mas a sua aplicação no dia a dia, no mundo real, é dinâmica. Ela se move, ela se adapta. É como se a casca fosse a mesma, mas a vida ali dentro, essa sim, está sempre mudando. Tá, mas aí vem a pergunta. Como é que os juízes fazem essa mágica acontecer? Porque pode parecer mágica, né? Mas, na verdade, não tem nada de aleatório nisso. Existe um método, um processo bem estruturado que guia essa evolução. Vamos dar uma olhada nesses passos. O processo todo começa com uma busca quase filosófica. Qual é a alma dessa lei? O seu núcleo? Depois, a gente começa a explorar as várias formas que essa alma pode tomar no mundo. Em seguida, um passo fundamental, olhar para o passado, ver como essa lei já evoluiu nas decisões dos tribunais. E, por fim, um exercício de futurologia, tentar antecipar como ela vai precisar se adaptar para os problemas que ainda nem existem. Olha só que exemplo fantástico para a gente entender isso na prática. Pensa no direito à privacidade. O núcleo permanente, a alma da coisa, é o direito de manter uma parte da nossa vida longe dos olhos dos outros. Esse espírito não muda. Mas e a aplicação? Essa evoluiu absurdamente. De proteger cartas de papel passou para proteger ligações telefônicas, depois nossos dados na internet e agora, no futuro próximo, proteger até nossos padrões de comportamento de uma análise por inteligência artificial. O texto da lei não precisou prever a IA, mas o seu espírito se esticou para abraçar essa nova realidade. E aqui vai outro exemplo poderoso: o conceito de família. A lei não foi reescrita de cabo a rabo para incluir cada novo tipo de família. O que aconteceu foi que a interpretação do que é uma família evoluiu para acompanhar a própria mudança da sociedade. Aquele núcleo de proteger laços de afeto duradouros continuou o mesmo, mas a sua aplicação se tornou muito, muito mais ampla e inclusiva. Mas é claro, esse poder todo de adaptação não vem de graça. Ele traz riscos. Se a lei pode evoluir, quem é que define o limite? Onde é que essa evolução para? Como a gente sabe quando uma adaptação legítima vira, na verdade, uma distorção perigosa do que a lei queria dizer? Aqui a gente vê o contraste bem claro com a outra abordagem, o método histórico, que tenta basicamente congelar a lei na intenção original de quem a escreveu lá atrás. E cada método tem o seu próprio risco, né? O histórico corre o risco de virar irrelevante. Já o evolutivo, esse corre o risco da distorção, de a norma perder a sua própria identidade no caminho. E esses riscos são bem sérios. A falta de um limite claro pode abrir a porta para decisões arbitrárias, onde um juiz acaba impondo a sua visão pessoal e chama isso de evolução. A maior preocupação é o que se chama de ruptura, que é quando a interpretação muda tanto, mas tanto, que a lei vira uma coisa que não tem mais nada a ver com seu propósito original. E claro, isso tudo concentra um poder gigantesco nas mãos do judiciário. Essa citação resume a tensão de uma forma perfeita. A evolução, para ser válida, para ser legítima,
precisa acontecer dentro dos limites da identidade da lei. Uma mudança que trai essa identidade não é uma evolução, é um rompimento, é uma quebra ilegal com o sistema. É a diferença fundamental entre uma mutação e uma ruptura. Certo. Então, se os riscos são tão grandes, como é que se usa essa ferramenta tão poderosa de forma responsável? Tem que ter algum tipo de princípio, de guia, para essa evolução não virar um caos, certo? E aqui estão as grades de proteção, digamos assim. Primeiro, a identidade da lei é sagrada, não se mexe nela. Segundo, a mudança tem que ser gradual, construída com o tempo, em várias decisões. Não pode ser inventada do dia para a noite. Ela também precisa refletir o que a sociedade está entendendo, e não só a cabeça de um juiz. E talvez o mais importante, qualquer interpretação nova tem que ser muito, mas muito bem justificada. Não basta dizer a lei evoluiu, é preciso mostrar o porquê e como. No final das contas, a filosofia por trás desse método todo é, na verdade, uma forma muito mais profunda de lealdade. Não é uma lealdade cega às palavras escritas num contexto que já passou, mas sim uma lealdade dinâmica ao propósito, ao espírito que deu vida àquela lei lá no começo de tudo. E a gente termina com a grande questão que fica no ar. Acho que todo mundo concorda que a lei precisa se adaptar para continuar fazendo justiça. Mas a linha que separa uma evolução de uma revolução é muito, muito tênue. E a pergunta que fica é: quem tem o poder de decidir onde essa linha é traçada? E com base em quê? Esse talvez seja um dos maiores desafios de qualquer sistema de justiça que queira se manter vivo.